Bom, pessoal, uma tentativa aí de explicar para todos, né, como que funciona o sistema de controle atitudinal com o uso dos códigos. Eu estou gravando esse vídeo, né, para mostrar para vocês tanto os aspectos que são tocados, né, a partir desse sistema, quanto o significado dos códigos, tá? Então é uma tentativa bastante amadora minha aqui, né? Estou gravando aqui em casa para vocês e tal. E queria que vocês, né, não levassem em consideração aí alguma coisa, né, algum amadorismo aí. Mas é uma tentativa também de facilitar o entendimento para todos vocês, tá, pessoal? Antes de mais nada, né, esse sistema, esse controle, ele pode, primeiramente, o ideal é que seja feito usando um equipamento, né, um gadget qualquer, um tablet ou no computador, né? Mas você também pode fazer a anotação dos códigos numa folha de papel e depois, no final da semana, você vai e alimenta a planilha no computador, pode ser até no computador da escola mesmo. Ao término da semana, você alimenta a planilha com aqueles códigos que você lançou na folha. Tá? Outra coisa, o sistema de controle ele incentiva a participação de monitores. Tá? Por quê? Porque uma vez que ser monitor, participar, garante para esse aluno uma pontuação, tá? Todo mundo vai querer ser monitor, todo mundo vai querer participar, vai querer ajudar, tá? Para poder garantir, para melhorar a sua pontuação, tá? Então, isso aí é positivo e esse monitor, a princípio você pode ter monitor para tudo que você quiser na sala, qualquer aluno pode te ajudar de qualquer maneira, né? Você pode ter um monitor para lançar os códigos para você, né? Seja na folha do papel, seja no tablet. Você pode ter um monitor para controlar a lista de quem vai beber água e ir ao banheiro. Eu usei isso muito, eu uso isso muito. E dá muito certo, porque isso tira de você aquela responsabilidade de saber quem é que vai, quem é que já foi no banheiro. E aí o monitor ele controla essa ida dos alunos ao banheiro a partir do critério que você definir com ele, tá? Tipo, fulano, você vai ser monitor de água e banheiro, então você só libera de um em um, tá? Ou de dois em dois, ou só vai depois que voltar o outro, enfim. E aí o próprio aluno, eles gostam muito disso, né, de fazer isso. Ele vai então controlar a saída dos outros alunos e isso libera você para continuar com a tua aula normalmente. Você poder explicar, poder acompanhar outros alunos, com aquela tranquilidade de saber que não está saindo todo mundo ao mesmo tempo para ir ao banheiro, etc, etc. Então, e isso também pode se estender para outras monitorias também, monitor da tua disciplina para ajudar os outros colegas, até que você tenha tantos monitores quanto você quiser na sala para ajudar os outros colegas, sabendo que eles estão sendo pontuados também. Então isso é bastante interessante aí, tá? Então vamos usar os aspectos, né, que são valorizados aí com o nosso sistema. Primeiro aspecto é o comportamento. Por quê, pessoal? Porque quando embora você mencione a importância do comportamento na sala de aula, né, que o aluno tem que se comportar, que o aluno tem que fazer, que o aluno tem que ficar sentado, que o aluno tem que ouvir, prestar atenção na aula. Se o aluno não sentir, né, no bolso, né, como a gente costuma dizer, se ele não sentir na pontuação dele que o comportamento dele é valorizado, ele não vai levar isso em consideração. Ele vai te desafiar, ele vai bater de frente com você. Então, o comportamento, através do sistema de controle atitudinal, ele é valorizado todo o tempo. Todo o tempo. Por quê? Da hora que você entra na sala de aula até a hora que você sai, tá? Esse aluno ele está sendo avaliado. Ele está sendo avaliado. E aí o comportamento dele está valendo alguma coisa. Ele ficar sentadinho na cadeira prestando atenção, está valendo alguma coisa. Ele fazer as atividades, está valendo. Ele trazer o material dele, está valendo alguma coisa. Ele respeitar as regras, respeitar os colegas, tudo isso está sendo avaliado.
Então é importante frisar isso com os alunos, que através desse sistema o comportamento dele está sendo avaliado, está sendo levado em consideração. Por quê? Porque muitas vezes o aluno pensa assim, de que adianta eu ficar sentado, ficar, né, sem copiar, fazer as coisas, se o fulaninho que bagunça o tempo todo e tal, porque ele vai lá e o professor gosta dele, ele recebe pontuação e eu, como fico quietinho no meu canto aqui, o professor não me vê, eu não recebo pontuação nenhuma, né? De repente tem aqueles alunos que são mais sanguíneos, né? E aí eles são bagunceiros, mas eles participam mais, eles estão mais em evidência, e aí eles acabam sendo mais valorizados do que aquele aluno que fica quietinho na dele, que é melancólico, que fica lá no cantinho dele. E aí você vai mostrar para esse aluno que se comporta, que vale a pena se comportar, que vale a pena ser um bom aluno, que ele está sendo pontuado por isso, tá? Então, em relação ao comportamento, ser valorizado, isso é muito importante, muito valioso. O outro aspecto é o aspecto da justiça. Por quê? Porque existem situações em que o professor ele passa o trimestre inteiro, né, com aquele aluno. O aluno ele é um excelente aluno, ele está ali fazendo as atividades, participando, etc, etc. Mas justamente no dia que aquele aluno, que aquele professor tem que lançar a nota dele, tem que dar a nota dele, a avaliação atitudinal, justamente naquele dia calhou do professor não estar bem, e aí o aluno também de repente não estava bem, e aí os dois se estranharam dentro da sala de aula, e aí teve um estresse, esquentou a cabeça, e aí todo aquele trimestre passou, aquele bimestre passou, e o aluno foi prejudicado na hora da nota por causa de uma situação estressante. Nós somos carne e osso, né? Nós erramos também, o professor vai lá e dá uma nota baixa para ele no atitudinal por conta daquele momento. E todo aquele período que passou, né, do trimestre se perdeu, não valeu de nada. Na cabeça do aluno vai ficar essa coisa, né? Ao contrário também acontece. O aluno também, ele às vezes aprontou o trimestre inteiro. Mas quando chegou no finalzinho do trimestre, ele começa a se esforçar um pouquinho, ele começa a fazer e tal, não sei o que e tal. E aí você, nossa, ele melhorou bastante e vai tal, e tasca uma nota alta para ele. Foi justo isso? Não foi, com certeza. Então, através do sistema, nós também aplicamos justiça. Por quê? Porque ele vai contabilizando todo o comportamento do aluno durante todos os dias. Então você não tem que chegar lá no final do trimestre e imaginar uma nota para ele. A nota dele, ele construiu a nota dele ao longo do trimestre. Não é responsabilidade sua, é responsabilidade dele. A nota que ele vai receber é a nota que ele merece, é a nota que ele conquistou e pronto, acabou. Justiça, tá? Então esse sistema ele favorece a justiça. Outro aspecto valorizado é a imparcialidade. Por quê? Porque você não tem como alterar, você não, a menos que você seja desonesto, né? Mas você não vai ter preferência por A ou por B e dar mais nota ou menos nota para o aluno fulano ou o aluno ciclano porque ele é mais seu amiguinho ou porque ele é mais bonitinho, porque ele é bonzinho, melhorzinho do que o outro, etc, etc. Não tem isso. É a vida do aluno no cotidiano quem vai determinar, independente de quem ele seja, que vai determinar qual é o rendimento dele no trimestre. Ok? Então, imparcialidade. Oportunidade. Por quê? Porque você está oportunizando para o aluno a construção da nota. Não é uma atribuição exclusivamente sua. Porque o atitudinal é direito nosso, vamos dizer assim, determinar qual é a nota, né? Se você não usa o sistema, você determina a nota. Ou seja, o aluno, ele tem a oportunidade? Tem a oportunidade, mas é uma coisa muito vaga. É uma coisa muito vaga. Como eu falei, o professor pode estar bem, pode não estar bem, e aí de repente ele vai lá e lança uma nota que ele achar que tem que lançar, e aí acaba prejudicando o aluno, ou beneficiando um aluno que não merecia. Então você oportuniza para o aluno a chance de ele conquistar os pontos, né? Seja lá quantos forem, do atitudinal, 20 pontos, 30 pontos, você dá a oportunidade e mostra para ele e para os pais do aluno, isso é importante, que ele teve a oportunidade de construir, mas ele não construiu porque ele não quis,
Isso é um caso, né? Quando você estiver num conselho de classe, ou que você chamar, né, as OEs, OPs forem chamar os pais, a direção for chamar os pais, com aquela relação lá do sistema, ele vai poder mostrar que ó, a oportunidade foi dada para o seu filho todos os dias, ele tinha oportunidade de participar, ele tinha oportunidade de fazer as atividades, tudo isso, e ele não fazia, ele não respeitava as regras. Então, é um registro fidedigno do cotidiano do aluno, que vai dar à direção, vai dar à equipe diretiva todo esse material para mostrar para os pais. E vai dar para os pais também um subsídio para saber como que está o seu filho no cotidiano. Sabe? Porque é muito difícil você, sobretudo em reunião de pais, quando chega o pai para perguntar para o professor como que está o meu filho? São 120, sei lá quantas crianças na cabeça, fora as outras escolas que você tem N turmas, como é que você vai lembrar como é que está o cotidiano do fulaninho? Agora, se você tem um tablet ali, se você tem um notebook ou uma folha de papel, você pode pegar assim, aqui está o registro do seu filho. Como que ele se comportou nesse trimestre? Foi assim, 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 assim. Ó. Ele fazia as atividades, ou ele não fazia as atividades, ele não copiava, ele brincava o tempo todo, etc, etc. Então você tem tudo como mostrar para ele através do sistema. E outra, o aspecto da responsabilidade, ou seja, você coloca a responsabilidade na mão do aluno. Tira de si essa responsabilidade. A responsabilidade é do aluno. Tá? Porque a pior coisa que pode existir é o professor ser responsabilizado pelo comportamento do aluno. Não existe isso. O professor ele tem que, sim, facilitar, ele tem que orientar, ele tem que chamar a atenção, mas o comportamento é do aluno. Eu não posso abrir a cabeça do aluno e dizer e colocar lá bom comportamento na cabeça dele. Não, se ele não se conscientizar do que ele tem que fazer e de que ele está sendo responsabilizado pelas atitudes dele, ele não vai mudar a atitude dele. Tá? Então esses são os principais aspectos aí que são abordados por esse sistema. Tá? Os significados dos códigos são os seguintes. Tá? Nós vamos usar 5 códigos. Tá? O único código positivo é o código 1. Tá? Então eu vou até colocar aqui um sinalzinho de mais aqui para você poder identificar. O único código positivo é o código 1, que é o código de participação, ok? E os outros 4 códigos, eles são negativos, tá? Eles depreciam a nota. E aí, como que funciona isso? Como que isso vai funcionar na prática? Eu vou exemplificar aqui do lado. Os 5 códigos aqui correspondem a 100% da nota do atitudinal, 100% do atitudinal, ok? Beleza. Isso significa que o código 1 corresponde, aliás, cada código aqui corresponde a 20% da nota, ok? Então, se cada código aqui corresponde a 20% da nota, significa que o código 1 corresponde a 20 e os outros 4 correspondem a 80% da nota, ok? Nesse caso, vamos imaginar que a avaliação atitudinal corresponda a 20 pontos da nota dele. Tá? Então vamos pensar aqui. Se o atitudinal, vou botar aqui do ladinho aqui. Se o atitudinal corresponde a 20 pontos, tá? Isso significa que o código 1 ele vai corresponder, se é 20%, ele vai corresponder a 4 pontos. Ok? 4 pontos. E os outros 4 códigos correspondem a 16 pontos. Tá? 16 pontos. E aí, na prática, como que isso funciona? Você já chega na sala de aula, no primeiro dia de aula, dizendo para o aluno, olha, o atitudinal de vocês vale 20 pontos. A avaliação atitudinal vale 20 pontos. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Vocês começam o trimestre já com 16 pontos. Esses 16 pontos já são de vocês. Já é seu. Esses 16 pontos já é seu. Você já conquistou, já começou com 16 pontos. Para chegar a 70, ele já tem 16. Beleza, o atitudinal já é dele. E aí, os outros 4 pontos aqui da participação, tá?
os outros 4 pontos da participação, como que você pode ganhar? Você vai ganhando esses 4 pontos à medida que você for participando durante as aulas, durante o trimestre. E aí o sistema, ele vai calculando, você vai lançando dia por dia, né? E aí ele vai dividindo essa participação dele em porcentagens. Então a cada código 1 que ele ganha, vai acrescentando um pedacinho desses 4 pontos, até no final do período alcançar ou não esses 4 pontos de participação. E aí, se ele alcançar, ele completa os 20 pontos dele, tá? Beleza. Agora, e aí os 16 pontos? Ele perde esses 16 pontos? Aí ele pode perder ou não, se ele quebrar um desses 4 códigos aqui. Se ele cair um desses 4 códigos. Por exemplo, se durante as aulas ele não faz a atividade que você passou um exercício para ele, você passou uma pesquisa, você mandou ele fazer uma atividade em grupo, você passou qualquer atividade e ele não fez a atividade, ele ficou procrastinando, ele ficou enrolando lá, né? Não quero copiar, ficou, né, aquela coisa, remancheando. Chegou no final da sua aula, você percebeu que ele não fez, fulano, aponta aí, coloca para o fulano aí, código 2. Ou seja, ele perdeu uma parte dessa pontuação aqui por conta de não fazer a atividade. Então você mostra para o aluno que não fazer a atividade, que conversar ou brincar de maneira desnecessária durante a aula, que não cuidar do seu material, não trazer o seu material completo para a aula, ou desrespeitar as regras, vai ser punido. De que maneira? Corroendo esses 16 pontos que já são dele. E aí ele já não consegue mais chegar aos 20 pontos. E aí o comportamento dele, se ele se comportar direitinho, fizer todas as atividades durante o trimestre, se ele não conversar ou brincar desnecessariamente na sala de aula, se ele trouxer sempre o material dele completo, e se ele não desrespeitar as regras da escola, de convivência e as regras, as normas da escola, ele já garantiu 16 pontos de ação dele. Ele garantiu esses 16 pontos. E se ele ainda, além disso, participar das aulas ativamente, ele ainda consegue mais 4 pontos e chega aos 20 pontos. Ou seja, ele está sendo valorizado. O comportamento dele está sendo valorizado. Tá? Então, se ele não faz uma atividade, ele perde ponto, ele corrói a pontuação dele. Se ele conversa ou brinca desnecessariamente na sala de aula, aquelas brincadeirinhas que não tem nada a ver, bullying, né? Brincadeira fora de hora, conversinha paralela enquanto o professor está explicando, e é importante frisar isso, ó, a conversa que ganha código 3 é aquela conversa enquanto eu estou falando, enquanto eu estou discutindo. Aí entra o seu poder de negociação. Muitas vezes eu faço essa negociação com os alunos, eu falo, olha, enquanto eu estiver escrevendo no quadro, colocando alguma coisa aqui para vocês copiarem, vocês podem conversar moderadamente na sala de aula, sem levantar, sem passear na sala. Conversa aí moderadamente entre si, coloca as fofocas em dia, etc, etc. Quando eu virar para vocês para poder explicar, é silêncio total. Porque se falar junto comigo, ganha código 3. E isso dá muito certo, muito certo. Falta de material. Tem sempre aquele aluno que come o material. Meu filho é assim, ele desaparece com o material, ele perde, ele, sei lá, o que acontece com ele. E aí ele não tem. Qual é o material básico? Ele tem que ter um caderno para copiar, ele tem que ter um lápis, uma borracha e uma caneta. Pelo menos ele tem que ter isso. Isso é o material mínimo para ele poder participar da aula. Agora, se ele deixa o material, e aí fica também a critério de cada professor, punir ou não, né? De repente é aquele aluno que não tem condições de comprar o material, ou que, etc. A gente vai ter diversas situações assim, né? E aí esse é o critério, você vai avaliar isso, você vai determinar isso, se você vai puni-lo ou não com o código 4. Mas tem aluno que é bem sem vergonha, que fica, né, que não traz caderno, que, sei lá, é uma bagunça a mochila dele, enfim. E aí você pode fazê-lo perder ponto por causa da falta de material. E o último código, e é o que tem mais peso, e a gente pode também ajustar isso para ter mais peso, é o de desrespeito às regras. E aí, primeira regra que não pode ser desrespeitada, uso do celular na sala de aula. Usou o celular? Código 5. Levantou para andar na sala de aula? Código 5. Xingou o colega? Xingou o professor? Professor nem se fala, mas
Xingou na sala de aula? Falou palavrão na sala de aula? Código 5. Né? Bateu no colega? Comeu dentro da sala de aula? Enfim, tudo aquilo que diz respeito às regras estabelecidas pela escola e regras de convivência, você pune o aluno com o código 5. Então, o código 5, tanto o código 5 quanto o código 1, eles têm que ser usados com muita parcimônia. Né? Ou seja, esses códigos eles têm que ser usados com parcimônia, mas principalmente o código 1 e o código 5. Por que isso? Porque senão eles perdem o sentido. E vocês quando começarem a usar os códigos, você vai ter muito essa impressão de que os alunos começam a querer levantar a mão toda hora, querer participar e começa a falar qualquer coisa para ganhar o código 1. Então você tem que explicar para eles, você vai ganhar o código 1 se você fizer algo realmente de valor. Você ajudou o professor, você cooperou na organização da sala, você fez uma atitude interessante para com o seu colega, você foi solícito com o seu colega, você participou, ajudou. Você fez uma pergunta inteligente, deu uma resposta inteligente, se esforçou, você merece o código 1. Não é qualquer besteira que o cara levanta a mão e fala, e chuta qualquer coisa que vai ganhar o código 1 só porque participou. Não, é participação efetiva, participação valiosa, tá? Que vai ganhar o código 1. E o código 5 também, o ideal é que você advirta primeiro, tá? Adverte a primeira vez, guarda o celular. Se você usar o celular novamente, você vai ganhar o código 5, tá? Mas não adverte mais de uma vez não. Advertiu a primeira. Ou então, melhor coisa, tem um autor que diz que a melhor coisa é você chegar na sala e você explicar logo, de cara, eu não pode usar o celular, deixar bem claro quais são as regras. As regras são essas. Pessoal, vamos começar nossa aula. As regras são essas. Não pode usar o celular, não pode falar palavrão, não pode xingar, não pode andar durante a aula, etc, etc. Explica tudo. Beleza. Porque aí, quando o aluno quebrar a regra, fulano, código 5 para o fulano. Mas o que eu fiz? Lembra que eu expliquei lá no início da aula que não podia fazer Então, você está sendo punido por causa disso. Ok? Então, você tem que punir o aluno, sim, mas ele tem que estar ciente do que ele está errando, em que ele errou para ele ser punido. Porque se você simplesmente pune sem mostrar para ele por que ele está sendo punido, ele vai começar a gerar revolta contra você. E aí perde totalmente o efeito, o seu controle. Você perde o controle efetivo. Tá? Ele precisa entender por que ele está sendo punido. Então deixa bem claro antes para ele por que ele está sendo punido. Ok, pessoal? Então eu acredito que através do uso do sistema dos códigos, né, o sistema de controle atitudinal com o uso dos códigos, a gente pode ter uma escola, se não perfeita, caminhando para isso. Por quê? Se a gente aplica esses códigos, inclusive na convivência externa à sala de aula, nos corredores, na hora que eles estão merendando, se a gente aplica esses códigos, se as auxiliares de disciplina, inspetores auxiliares de disciplina, se elas também estiverem cientes desses códigos aqui e aplicarem esses códigos, ou levarem essa punição para ser aplicada, isso vai funcionar de uma maneira que eles vão estar cientes que eles estão sendo vigiados a todo tempo e que qualquer atitude deles pode ser punida, e isso vai ser apresentado para os pais depois. Ou seja, para quem é OE que vai ter contato com os pais depois, vai ser algo assim maravilhoso, tá? Por quê? Porque você vai ter um subsídio para poder apresentar para os pais. Então essa é a explicação que eu estou passando. Maiores explicações, maiores dúvidas que vocês tiverem, podem me procurar, podem me perguntar, que eu vou explicar com toda calma, com toda paciência, quantas vezes forem preciso, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando como que se lança esses códigos na planilha para poder facilitar. Tem que colocar o dia direitinho, os códigos bonitinho para poder dar certo. E a própria planilha já gera a nota que vocês vão usar depois no final do trimestre para lançar no diário, seja ele digital ou de papel. Ok? Então eu espero que isso funcione. Eu espero que todos, desde a direção
até os professores, até incluindo a pessoal de secretaria, auxiliar de disciplina, dirigente de turno, todos possam abraçar essa ideia para que a gente possa ter um ano feliz aí. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus aí.